Então, dando continuidade ao módulo Geometria, vamos para o material 2 de Geometria agora. Iniciando pelo Teorema de Tales. Então, o que o Teorema de Tales nos diz? Quando a gente tem retas paralelas cortadas por transversais, a gente tem segmentos de retas proporcionais. Então, o Teorema de Tales nada mais é que uma proporção entre os segmentos nas retas. Então, a gente pode escrever a seguinte proporção. Posso escrever que a medida AC, a medida do segmento AC, é proporcional à medida do segmento CE, assim como a medida BD é proporcional à medida DF. Também poderíamos escrever o segmento maior. A medida AE é proporcional ao segmento BF. Então, aqui a gente tem a proporção dada pelo Teorema de Tales. Também poderíamos ter feito para segmentos opostos. A medida AC é proporcional a BD, assim como a medida CE é proporcional à medida DF. Apenas a mesma relação escrita de uma forma diferente. Então, por exemplo, calcular o valor de x nas figuras abaixo. Vamos começar por essa figura aqui. Então, pré-requisito, eu tenho retas paralelas e eu tenho retas transversais cortando. Então, eu vou montar minha proporção. Como é que eu vou escrever minha proporção? 5 é proporcional a 6. O segmento menor é proporcional ao segmento maior, na mesma reta. Assim como 20, o segmento menor, é proporcional ao x que a gente vai descobrir. Então, a gente tem uma igualdade entre duas frações. Como é que a gente resolve? Por multiplicação cruzada. Então, a gente vai ter 5 vezes x é igual a 6 vezes 20. E depois a gente pode fazer da seguinte forma. 6 vezes 20 já dividido pelo próprio 5. Tá? Então, 6 vezes 20, 120. 120 dividido por 5, 24. Então, a gente enxerga também que a medida x deveria ser proporcional, deveria ser maior mesmo que a medida 20, pois o 6 é maior que o 5. Essa outra relação agora, de novo, três retas paralelas cortadas por duas transversais. Então, vamos montar nosso teorema de Tales, a proporção. X é proporcional a 1,4, a medida superior e a medida inferior, assim como 2,4 é proporcional a 1,2. Novamente, multiplicação cruzada. Então, a gente vai ter que o x vai ser 2,4 vezes 1,4, tudo dividido por 1,2. Então, o que a gente vai ter? Vamos simplificar ali, 2,4 dividido por 1,2 é 2. 2 vezes 1,4, 2,8. Tá? Então, bem direta, bem tranquila esse teorema de Tales. Bom, estudo de triângulo. Então, agora entrando um pouquinho nos polígonos. Vamos começar pelo menor polígono possível, que é o triângulo. O que a gente tem de especial? O que a gente tem de formas de classificação? Primeiro, quanto às medidas dos lados. Existem três classificações quanto à medida dos lados. Se eu tenho as três medidas diferentes, eu tenho um triângulo escaleno. Se eu tenho duas medidas iguais, eu tenho um triângulo isósceles. E se eu tenho um triângulo com três medidas iguais, eu tenho o triângulo equilátero, que é o triângulo dito regular. Né? A palavrinha regular tem a ver com a relação de medidas iguais e ângulos iguais. Então, escaleno, isósceles e equilátero. Bom, agora a gente tem aqui uma proporção. A sombra de uma pessoa com 1,64 metros de altura mede 4,10 metros, no mesmo instante em que a sombra de um prédio mede 60 metros. A sombra de uma pessoa com 1,64 metro de altura mede 4,10 metros, no mesmo instante que a sombra de um prédio mede 60 metros. Qual é a altura do prédio? Então, vamos montar nossa proporção ali. Como é que a gente vai montar essa proporção? Vamos enxergar. Tem o prédio, tem o sol. Vamos pegar a pessoa de 1,64 m e vamos enxergar como a gente vai fazer essa relação. Então, aqui está a sombra da pessoa, que mede 4,10 metros, como a questão me deu. É o sol, a pessoa e a sombra da pessoa. E o prédio vai ter uma medida de 60 metros, a sua sombra. A pergunta é qual é a altura do prédio. Isso se usa muito para ter relações, né, de tamanho de medições ali. Então, vamos lá fazer a proporção. Como é que a gente vai fazer a proporção? Então, a gente vai ter ali que 4,10 metros, ou seja, a sombra da pessoa, é proporcional a 60, que é a sombra do prédio. Assim como 1,64 m, que é a medida da pessoa, é proporcional a x, que é a altura do nosso prédio. Então, o mesmo teorema de Tales ali aplicado no triângulo retângulo. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter
60 vezes 1,64 dividido por 4,1. Se a gente fizer ali, a gente vai ter 98,4 dividido por 4,1, que vai dar 24 metros. Então, a altura do nosso prédio é de 24 metros. Bom, vamos falar um pouquinho agora dos quadriláteros. Classificação dos quadriláteros. Quadriláteros, figuras ou polígonos de 4 lados, né? 4 arestas. A gente classifica eles como trapézios ou não trapézios. Os não trapézios são os que não têm nenhum lado paralelo, nenhum par de lados paralelo. Ah, não tem lados paralelos aqui. E já os trapézios são os que têm pelo menos 2 lados paralelos. Então a gente tem aqui trapézio propriamente dito, né? Que a gente tem o trapézio isósceles, 2 lados iguais. A gente tem o trapézio retângulo, um dos lados é reto, e tem o trapézio escaleno, que os lados inclinados são diferentes. Além do trapézio, a gente tem o paralelogramo, né, que tem 2 lados opostos paralelos, tem o retângulo, tem o quadrado e tem o losango. Então, de quadriláteros, a gente estuda basicamente essas 5 figuras: losango, quadrado, retângulo, paralelogramo e trapézio. Tá? Essa é a classificação deles. Né? Bom, vamos falar agora de áreas e perímetros desses polígonos. Área e perímetro são duas medidas bem diferentes. A área é a medida da superfície e perímetro é a medida do comprimento do contorno. Então, o cálculo de perímetro de qualquer figura geométrica, seja ela de 3 lados, de 4, de 10, de 500 lados, é sempre dado pela soma dos seus lados, soma de suas arestas. Então, por exemplo, calcule o perímetro deste campo de futebol. Então, eu tenho que o comprimento é de 100 metros e a largura é de 70 metros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar 70 mais 70, que é esse lado, e 100 mais 100, que é esse lado. Eu vou somar os 4 lados do meu retângulo. Então, ó, duas vezes a soma de 100 com 70, que é 170, duas vezes porque eu tenho os dois lados lá que não estão mostrando os valores também iguais. Então, 100 mais 100 mais 70 mais 70, 340. Ou eu posso fazer 70 mais 100 e multiplicar por 2. Então, 340 metros é o perímetro dessa figura. Bom, agora quando a gente fala em área, a área já exige um pouquinho mais de conhecimento, pois não trata-se do contorno da região, e sim a sua superfície. Então, vejam como são superfícies diferentes, né? Então, aqui a gente tem que ter um pouquinho mais de conhecimento, e a gente vai usar muitas fórmulas para isso. Então, vamos lá. Áreas. A área de um retângulo é basicamente base vezes altura, então a multiplicação das duas dimensões. De um quadrado, todo quadrado ao mesmo tempo é um retângulo, então também é dado por base vezes altura. Mas como a base e a altura são medidas iguais, a gente diz que é L vezes L, ou L ao quadrado. Um triângulo. Todo triângulo nada mais é que meio retângulo. Tá? Então eu tenho, se um retângulo é base vezes altura, um triângulo é base vezes altura sobre 2. Depois, triângulo equilátero. Esse é um triângulo especial, que tem os 3 lados iguais, né? Que a gente tinha falado ali antes. Tá? Então, o que a gente tem de especial aqui? Que a medida da base e a medida da altura vão ser escritas em termos do lado. Então, se eu pegar essa fórmula aqui, substituir a base por L e a altura pela medida aqui usando um Pitágoras, eu vou chegar à seguinte fórmula, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ou seja, eu preciso apenas do lado dele para descobrir a sua área. Paralelogramo. Todo paralelogramo nada mais é que um retângulo. Ele só está inclinado, só está desenhado de uma forma diferente que esse retângulo. Então, ele continua sendo base vezes altura. Cuidado que a altura não é essa medida inclinada. A altura tem que ser perpendicular à nossa base. Losango. Losango nada mais é que a união de 4 triângulos retângulos. Ó. Então, se eu calcular a área de um triângulo retângulo aqui, eu multiplico por 4 e chego à seguinte fórmula. Diagonal menor vezes diagonal maior sobre 2. Trapézio. Trapézio nada mais é também que a união aqui de um retângulo com 2 triângulos. Pode ser que seja um, se ele for um trapézio reto. Mas essa forma também nada mais é que uma somatória de áreas de figuras conhecidas, retângulos e triângulos. Se a gente chegar a ela, a gente vai fazer base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. E por último, mais usual aqui, né, a gente tem o nosso círculo. Tá? E a área do círculo nada mais é que πr ao quadrado. Já o comprimento dele, ou também conhecido como
perímetro da circunferência daí é 2πr. Então, ambos dependendo basicamente do raio. Ainda temos em especial o hexágono. O hexágono nada mais é que a união de 6 triângulos equiláteros. Então, como a gente falou, se a área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, a área do nosso hexágono nada mais é que 6 vezes daquela forma. 6 arestas ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Considere AB um segmento de comprimento 10. Então, eu tenho a medida que AB vale 10. M, um ponto desse segmento. Então, o M está aqui. Distinto de A e de B, como na figura abaixo. Em qualquer posição do ponto M, AMDC, ou seja, esta figurinha aqui, é um quadrado. E BME é um triângulo retângulo em M. Então, eu tenho um triângulo retângulo em M. Tomando x como a medida dos segmentos AM e EM, ou seja, AM e EM medem x. Para que valores de x as áreas dos quadrados AMDC e do triângulo BME são iguais? Então, vamos pegar essa informação. O que a gente vai fazer? Vamos lá e vamos escrever a informação que a questão nos deu. Qual é a informação que a questão nos deu? Que AB mede 10, então essa distância aqui mede 10. Que AM mede x, que EM também mede x. Eu tenho duas medidas de x. E a informação principal, que a área do quadrado é igual à área do triângulo. Então, a área de um quadrado nada mais é que lado ao quadrado. Como a nossa área é x, então x ao quadrado. E a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Como é que a gente vai escrever a base desse triângulo? Se tudo isso daqui é 10 e esse pedacinho é x, então essa medida aqui nada mais é que 10 menos x. E a altura do triângulo nada mais é que o x também. Então, 10 menos x vezes x sobre 2. Então, resolvendo a equação, a gente vai ficar com 3x² menos 10x, que a gente pode apenas colocar o x em evidência e descobrir que a outra raiz é 10 terços, ou também poderia ser feito por Bhaskara. Não é necessário. Então, nosso x 10 terços, letra C. Outra situação na URBS também. No retângulo ABCD a seguir, estão marcados os pontos E, F e G, de forma que o lado AB está dividido em 4 partes. Então, ó, o lado AB e os pontos E, F e G. Ele está dizendo que está dividido em 4 partes, quer dizer que essa medida é igual a essa medida, igual a essa e igual a essa, pois ele diz que são 4 partes iguais. E P é um ponto qualquer sobre o lado DC. Então, é um ponto que está aqui sobre a base superior do meu retângulo. A razão entre a área do retângulo PFG, do triângulo PFG, e a área do retângulo ABCD é... Eu vejo aqui, eu não preciso nem desenhar, mas eu vejo o quê? Qual a diferença entre a área de um retângulo e a área de um triângulo? A área de um retângulo é base vezes altura. E a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Eu noto que o retângulo e o triângulo têm a mesma altura, porém eles têm bases diferentes. A base do meu triângulo é 1/4 do meu retângulo. Então, como a área do meu triângulo é base vezes altura sobre 2, eu tenho a metade de 1/4, ou seja, eu tenho 1/8. Mas eu também posso escrever isso, se eu quiser visualizar. Posso escrever, ó, a base foi dividida em 4 partes, eu posso substituir valores ali. Então, se a base do meu triângulo é B, a do retângulo é B, a do triângulo é B sobre 4. E as alturas são iguais. Então, posso escrever lá. Posso fazer a comparação, a proporção. A razão entre a área do triângulo, base vezes altura sobre 8, está lá, né? Base sobre 4 vezes altura sobre 2, vai ficar base sobre 4 vezes altura sobre 2, vai dar base vezes altura sobre 8, que está ali. E embaixo, base vezes altura, porque é o retângulo. Então, simplificando esse com esse, eu fico com 1/8. Mas, novamente, não precisava ter escrito nada. Só na proporção dessa figura a gente já resolve a questão direta. Então, letra A. Tá? Feito, na próxima aula a gente termina o módulo Geometria Plana.